é o nosso estudo de número 3, mas a gente vai estudar o capítulo 2, que tem como título Jesus e o Precursor. Vamos conhecer quem é esse precursor, para quem já não conhece. Essa passagem aqui não é o livro ainda, tá? É a passagem que vai relatar o início desse capítulo. Que passagem é essa? Para a gente poder se situar, né, no que a gente vai ver. Essa passagem, ela retrata quando a família, Jesus, né, foi com o pai e com a mãe, Maria e José, foram a Jerusalém em razão da festa da Páscoa. Eles tinham, né, como os judeus tinham 3 festas anuais, chamadas festas de peregrinação, que eles se encaminhavam ao grande templo dos judeus, em Jerusalém. E essa passagem é aquela, para quem conhece, para quem não conhece, a gente vai ler agora, onde Jesus, né, ficou no templo conversando, né, com os doutores da lei, e eles ficaram impressionados com aquela criança de apenas 12 anos. Vamos ler só a partir do 41, ó. Ora, essa passagem está em Lucas, tá? Eu tirei da Almeida Corrigida e Fiel, é a tradução da Bíblia que eu tirei. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José nem sua mãe, porque era uma caminhada grande, eram muitas pessoas caminhando, né? Muitos familiares iam junto, era uma peregrinação mesmo. Então, eles voltaram e acharam que Jesus estava ali, voltando, caminhando junto com a família, e não perceberam que ele não estava. Pensando, porém, eles que viriam na companhia no caminho, andaram e voltaram um dia inteiro de caminhada procurando Jesus, né? E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, ficou 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. Agora a gente vai entrar no texto do livro, tá? Essa é a passagem que antecede esses acontecimentos aqui do diálogo entre Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João o Batista, tá? Porque o certo é João o Batista, porque Batista não é o sobrenome de João Batista. É Batista porque ele batizava. Muitos falam João Batista, achando que Batista é o sobrenome dele, né? Mas não é João o Batista. Vamos entender. No Evangelho de Lucas, Lucas traz essa passagem aqui, importante isso. Humberto de Campos traz para a gente um diálogo que não está no Evangelho. A gente vai ver ao longo do estudo que Humberto de Campos faz isso o tempo todo para a gente. Ele traz passagens que envolvem passagens que estão no Evangelho, mas que não são de conhecimento geral, né? É de conhecimento só quem tem Humberto de Campos. E lá no Evangelho de Lucas, traz, né, desde o início, o anúncio do nascimento de Jesus, visita de Maria a Isabel, né? Tudo que aconteceu ali, né? O nascimento de João Batista, a apresentação de Jesus no tempo mais pequenininho, bebezinho. E esse aqui é Jesus no templo, foi essa passagem que a gente viu. Mas esse discurso aqui não está no Evangelho. Vamos ver que discurso é esse. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. As 2 primas, isso aqui também, assim, é uma informação a título de curiosidade, né? Porque é uma discussão que há se Isabel era parente de Maria, ou porque nos evangelhos ela está como parenta, né? E eles ficam nessa dúvida se era parenta ou se o termo que foi colocado lá
representava uma proximidade, mas Humberto de Campos vem confirmar para a gente, elas eram primas. As duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento foi antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Que circunstâncias são essas, né? Passando assim rápido para a gente poder entender a profundidade do pensamento, do sentimento dessas duas mães, né? Que estavam ali com o coração apertadinho diante de tudo. Primeiro, o anjo Gabriel, né? Que veio anunciar a Maria que ela receberia, né? Jesus. Aí Maria vai lá em Isabel, né, sua prima, e que já estava, né, já tinha concebido João Batista. E quando ela chega lá, o menino se vira dentro do seu ventre, né? E aí Isabel fala a frase que está até na oração de Maria, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Porque João Batista, dentro do ventre de Isabel, se mexeu quando ouviu a voz de Maria. O nascimento de João Batista também tiveram alguns acontecimentos, porque Isabel já era idosa, né? E Zacarias, o seu pai, recebeu no templo também o anjo Gabriel, que anunciou que ele seria pai e que ele deveria dar ao filho o nome de João, o que não era de acordo com o costume da época, que era o nome do pai ou algum parente, né? Importante naquela cadeia ali da família. E Zacarias de início, ele não aceita ou ele não fica impressionado com aquilo e ele fica mudo. Não sei se vocês conhecem essa passagem. Depois é interessante lá no Evangelho de Lucas dar uma lida para ver. E ele fica mudo. E no dia do nascimento de João Batista, no dia que quando eles vão lá para registrar a criança, eles perguntam para a mãe qual o nome. E aí ela fala João. Aí eles se espantam, João, mas não tem João na sua família. E aí é o momento que Zacarias pede uma tabuazinha e escreve confirmando que era João. E nesse momento ele volta a falar. Então esses, né, são assim muito resumidamente, porque a leitura é muito interessante, são esses os acontecimentos, né, que envolveram o nascimento dessas duas crianças e é o que as duas mães estão aqui falando. Isabel fala: o que me espanta é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar da sua pouca idade. Não raro procuro inutilmente na casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas, como se a pequena fronte tivesse dominada por graves pensamentos. Ou seja, era uma criança que já se destacava ali das outras, né? Muito pensativa, muito reflexiva, né? Meditando. Aí Maria vem. Essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. E aí Maria agora vai falar de Jesus. Por vezes vou encontrá-lo a sós, junto das águas e de outras, em conservação profundas com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Esse capítulo é interessante porque outra discussão que há também, né, no meio dos estudiosos dos textos do Evangelho, é o que fez Jesus na sua infância, né? Porque isso não está relatado no Evangelho, né? E Humberto de Campos também vem trazer para a gente esse conhecimento, né? O que Jesus fazia na sua infância, através do relato da sua própria mãe. Era isso que ele fazia. Ele já tinha uma palavra caridosa, se dirigia às lavadeiras, as pessoas que demandavam a Samaria, a gente vai ver mais lá para frente, os judeus, né? Eles eram contrários aos samaritanos. Jesus sabia disso, já tinha idade suficiente para saber disso, mas, ao mesmo tempo, já dando ali a noção, né, de que ele já ia trazer o ensinamento de que todos somos filhos de Deus e assim devemos ser tratados, tratava os samaritanos com todo amor, com todo carinho, que ele tratava todas as pessoas que passavam ali por ele. Os transeuntes, aos mendigos sofredores. Isso é Maria falando do comportamento de Jesus, tá, seu filho?
E Jesus me fala da sua comunhão com Deus, com uma eloquência que eu nunca encontrei nas observações dos nossos doutores. E constantemente anda a cismar em relação ao seu destino. Coraçãozinho da mãe ali já, né, apertado do que viria a acontecer com essa criança, ainda mais depois dele ter sido encontrado no templo, falando aos doutores da lei, que se impressionaram com a sabedoria e com o conhecimento dessa criança. Apesar de todos os valores da crença, falou Isabel convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalável por injustificáveis receios, né? Ou seja, elas eram tementes a Deus. Maria se entregou naquele momento que veio, onde Gabriel veio anunciar. Ela falou, seja feita a sua vontade, me faço sua serva. Com toda a fé, né, que ela tinha já. Isabel também. Mas coração de mãe é coração de mãe, né? E elas não poderiam deixar de estarem ali preocupadas com esses acontecimentos que vinham sendo anunciados. Ainda alguns dias, aí aqui Maria vai falar do acontecimento lá do templo. E ainda alguns dias tivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo, doutores da lei, nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não era deste mundo, o que deixa ela mais preocupada ainda, né? Com a prima lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos, após ligeira pausa. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Por quê? Porque aí, ciente dos avisos, eles foram procurar Eleazar para interceder por Jesus no templo, para conseguir achar, né, colocar Jesus para estudar lá com os rabinos, né, com os doutores da lei. E ela fala que no dia seguinte, Jesus, né, ouvindo a conversa dela com José, nessa intenção de proteger o filho e de deixar o filho lá na escola dos doutores da lei, o que não era para qualquer um, era difícil de se conseguir, né, entrar para a escola dos rabinos, mas ela havia conversado com José, né, para tentar, e aí Jesus vem falar com ela. E aí Jesus começa já a dar, né, a sua grande demonstração de comunhão com Deus. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, lhe respondi: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um bom preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em seu íntimo, ponderou ele. E estava, né? Jesus tinha, apesar da sua pequena idade cronológica nessa encarnação na Terra, Jesus, como espírito, o espírito mais elevado que o nosso planeta já conheceu, o arquiteto do nosso planeta, né, o enviado de Deus, o nosso grande governador, ele, quando retornou, encarnou, né, ele não perdeu, ele não precisou passar pelo processo do esquecimento, que nós, pela nossa inferioridade, necessidade de aprimoramento, né, de provas, expiações, precisamos. Jesus não passou. Jesus tinha já, né, desde sempre, total consciência de quem ele era. Por isso, né, ele já se manifestava dessa forma. Tenho cuidado por ti, meu filho, né? Preocupação de mãe. E aí ele continua: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Toda preparação que a gente passa no nosso mundo, né, no nosso planeta, é necessária e preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Ele não precisa dessa preparação mais, né? Ele já está em comunhão completa com Deus. Ele organizou a construção do nosso planeta com os seus arquitetos. Ele orientou, né, os antigos profetas
nas escrituras do Antigo Testamento, tudo por intuição dele. Então, do ponto de vista do conhecimento, da inteligência, da superioridade moral, Jesus não tinha mais nada, né? Do ponto de vista nosso aqui, encarnados na Terra, não tinha mais nada a evoluir nessas questões, né? Ele já era um espírito superior e já estava em comunhão com Deus. Então, isso que a mãe queria dele, né? Mas muito mais por uma preocupação da sua segurança do que propriamente levar ele a ter conhecimento, ele já não precisava mais, e era isso que ele falava. E ele falava, já não tenho lhe dado testemunho de que Deus está comigo? No entanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a melhor escola. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é o do lar e do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras, né? E Maria falando, desde então, ele foi a José, né? E pediu, pai, posso ficar com você na carpintaria, te auxiliar, te ajudar? E o pai aceitou, né? E Jesus, era isso que Jesus fez durante a infância dele, alegrando o seu lar, acolhendo, ajudando seus pais e acolhendo todos aqueles que cruzavam com ele, que precisavam de uma demonstração de amor, de carinho. Era isso que Jesus passou a sua infância fazendo, demonstrando desde já a grandeza desse espírito. Isabel estava ali, né, escutando aquelas palavras, porque João também demonstrava já ser uma criança diferente. A carpintaria já fechando, e de longe ela olhava o cabelo de Jesus esvoaçado ao sopro e o cabelo da brisa do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João, as duas crianças lá sentadas, né, que elas foram procurar onde estão as crianças, e avistaram as duas crianças sentadas, olhando, e Jesus mostrava, né, indicava para João, mas não dava para escutar o que eles estavam falando, mas ele indicava para João e mostrava as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer a minudência dos seus planos a um soldado de confiança. Aqui já é Humberto de Campos descrevendo para a gente essa cena que Maria e Isabel assistiram quando foram procurar. As duas crianças estavam lá conversando. Isabel, se preparando para retornar para sua casa, perguntou para Jesus, né? A mãe que chama o filhinho o amigo do filho para dormir lá em casa, né? E aí perguntou, você não quer vir com a gente? Vamos lá para casa, dormir com o João lá? E o menino fala assim, ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade. João partirá primeiro. Por que Humberto de Campos colocou, para quem não conhece, né, essa colocação aqui? Respondeu profeticamente, com inflexão de profunda bondade. Porque já no Antigo Testamento havia, né, através principalmente de profecia de Isaías, onde eu coloquei aqui sobre João Batista, que o precursor viria para preparar os caminhos do Mestre, de Jesus, né, o enviado de Deus. Aqui, né, por essas passagens e por esse conhecimento que os judeus tinham pela leitura do Antigo Testamento, que era o livro sagrado dos judeus, que haveria de vir um precursor para preparar o caminho para Jesus. Como é que está lá? Ó, em Isaías 40, aqui é na Bíblia de Jerusalém, tá? Versículo 3 a 4. Lá está assim, Antigo Testamento, tá? Isaías viveu 750, mais ou menos, aqui, 765 a.C., tá? Então, essa é uma profecia feita pelo profeta Isaías, 765 a.C. Olha o que Isaías vem dizendo.
Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo das veredas a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo alteiro será rebaixado. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Aqui é Isaías falando sobre a vinda de João Batista, que ia preparar para Jesus, né, o caminho. De que forma, né? O que significa? Aqui a gente não faz uma leitura profunda, né? Como precisa ser feito dos textos para poder compreender, mas dá para a gente ter rapidamente um entendimento. O que significa essa fala, né? Endireitará o caminho, aplanará, o que está alto rebaixará, o que está baixo levantará. Isso quer dizer equilibrar o caminho, né? Porque o que está lá em cima não está equilibrado com o que está aqui no caminho correto. O que está lá embaixo também não está equilibrado com o que está reto. O que está sinuoso também não está. Então, o sentido da mensagem aqui é que Jesus viria, João Batista viria, a gente vai entender mais profundamente, equilibrar os pensamentos e preparar aqueles corações para receber a mensagem do Cristo. Isso está em Isaías. Por isso que Jesus, né, falou, e Humberto de Campos disse que ele falou profeticamente que João há de ir primeiro. Aqui o segundo, ao louvor de Zacarias, já é no nascimento de João, Zacarias, pai de João, já compreendendo a missão daquela criança, está lá também em Lucas, capítulo 1, versículos 76 a 80. Olha o que ele fala no nascimento do filho. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irá antes da face do Senhor preparar os seus caminhos. Aí já é no novo Evangelho, né? No Novo Testamento, Evangelho de Lucas, o pai de João Batista, depois de ter retornado a sua voz, depois dele ter visto que realmente ele passava ali pela anunciação da vinda de João, ele clama, né? Ele faz esse louvor. No Evangelho de João, ele traz para a gente um testemunho já de João Batista. Porque aí o João Batista começou, né, a pregar, né, a vinda do Cristo, e começou a trazer para aquelas pessoas a necessidade, a gente vai ver mais lá para frente, delas se voltarem, né, para essa vinda do Mestre. A gente vai ver de que forma se deu isso. Mas aí eles perguntaram, eles começaram a ver também, né, quem é esse homem, né? Eles conheciam as profecias. É o Filho de Deus? É Elias, né, que também é um profeta que já tinha passado. E eles começam a perguntar. E foram perguntar para João: quem és, pois? És Elias? E ele respondeu, aqui já é João falando, tá? Não sou. É profeta? E ele respondeu, não sou profeta. Disseram então eles, quem é você para que possamos dar resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Quem você diz? Porque eles já mandaram várias pessoas, né? Para saber, Herodes principalmente, né? Mandaram várias pessoas para saber quem era esse homem, né? Que já estava chegando ao ouvido deles, que estava professando ali a vinda de Jesus e já estava batizando, já estava ali com um grande número de seguidores. E aí João fala assim, ó, João Batista falando dele próprio. Eu sou a voz que clama no deserto. Citando quem? Citando o profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, ele confirmou que ele era o precursor já falado pelo profeta Isaías, lá nas suas profecias, que todos os judeus conheciam. Nesse trecho de Lucas,
a gente consegue ter uma ideia, né? Já uma ideia inicial, simples, mas profunda, de que João Batista, não acabou o texto de Humberto de Campos, não, tá? Eu só estou trazendo esses trechos do Evangelho para a gente poder ter uma noção, né? Para a gente poder situar e a gente ter uma noção de como já era anunciada a vinda do precursor. João Batista já trazia dentro dele, né? E por isso ele foi convocado pelo mestre para ser aquele que viria preparar o seu caminho. Ele já trazia dentro dele um grande conhecimento das leis de Deus. Ele já exemplificava, apesar de ainda lutar, a gente vai ver no final do capítulo, ainda lutar com imperfeições que ele ainda tinha, porque ele não era um espírito de luz, né? Como Jesus, um espírito crístico, mas ele já tinha dentro dele um grande conhecimento, uma vivência já de muitos dos ensinamentos que Jesus veio trazer, e ele já iniciou, né, esses ensinamentos para aqueles que seguiam. Muitos dos discípulos de Jesus foram seguidores de João Batista. E o povo perguntava para ele, né, quando iam lá para ele batizar, perguntavam para ele: o que faremos nós, então? Né? E ele respondeu, aqui já dando o primeiro ensinamento de amor e de olhar para o próximo. Aquele que tem 2 túnicas, isso aqui é João Batista falando, né? O que a gente precisa? Eles perguntavam, o que a gente precisa fazer para se arrepender? A gente vai entender o sentido de se arrepender mais para frente, que eu coloquei aqui para vocês. O que a gente precisa fazer para se arrepender? E ele falou, o que tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem. E o que tem o que comer, faça o mesmo. Ou seja, você tem o que comer, seu irmão não tem, dê para o seu irmão. Vieram também a ele os publicanos, cobradores de impostos, para que os batizassem. E lhe disseram, mestre, também chamavam ele de mestre, que faremos nós, né? Cobradores de impostos? E ele lhe respondeu, não faça mais do que vos foi ordenado. O que lhes foi ordenado? Cobrar o imposto. Né? Então, cobre o imposto no justo limite do imposto que você tem que cobrar. Exerça a sua função social, a sua atividade que você foi colocado no limite do que ela foi imposta para você. Nada mais do que isso. E perguntaram também os soldados. Soldados também vieram para ele perguntar, e nós, o que faremos? E aí João falou para eles, não trateis mal, nem oprimas com calúnia pessoa alguma. Né? Qual é a função do soldado? Manter a ordem, né? Mas sem agredir, sem oprimir, sem exercer essa ordem de forma arbitrária. E dai-vos por contente com o vosso soldo. Que isso, né? O que é dai-vos por contente com o vosso soldo? Será que já naquela época tinha propina? Tinha aquele, né? Quanto que você precisa aí para me liberar? Provavelmente, né? Dai-vos por contente com o vosso soldo. Receba o seu salário justo, que lhe é pago pela função que você precisa exercer. Nada além do que isso. Gente, esses já eram os ensinamentos de João Batista. Ensinamentos que Jesus depois trouxe e começou a sua caminhada pública, se esforçando para passar para todos aqueles que o seguiam. João Batista já trazia essa vivência dentro dele, da lei de justiça, de caridade, de amor ao próximo, de empatia, de benevolência e tudo mais que a gente conhece que são inerentes à lei de Deus. Vamos prosseguir aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só interromper, tá? E transcorrendo alguns anos, vamos ver João preparando o caminho à verdade, prescindendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus. Ali a foto dele, né? Vivia no deserto, se alimentava de mel, vestia, como está descrito lá nos textos, se vestia de pele de animais,
E todos paravam para ouvir o que esse homem já trazia de tão diferente ali para os ensinamentos daquele povo. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar ao sacrifício extremo. O que aconteceu com João? João não tinha o que a gente fala hoje de papas na língua, né? Ele falava a verdade e não tinha medo. Já estava com fé em Deus de que Deus estava com ele. Só que, né, e aqui, esse pequeno trecho aqui embaixo, que fala de Salomé, que representa a futilidade do mundo, Herodes, a sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular, o que confrontava ali na época, né, os interesses e as vaidades e a verdade que João Batista trazia, que tanto amedrontava, né, aqueles poderosos. João Batista foi morto. Essa passagem, para quem quiser se aprofundar depois, ela está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 1 a 12. E vem trazendo lá, né, que Herodes tinha um envolvimento com a sua cunhada, depois casou com a sua cunhada, né, o que para a cultura não era muito bem visto. E na festa de Herodes, ele se embebedou, e a filha, né, a Herodias, pediu a cabeça. Ele falou, pode pedir, gostou tanto da dança que ela fez ali para ele, que ele falou para ela, você pode pedir o que você quiser que eu vou fazer. E ela, já tendo, né, conversado com a mãe, pediu a cabeça de João Batista, que já estava preso a mando de Herodes. Mas Herodes não mandava matar ele, só mandou prender, porque tinha medo dele. Mas mandou prender, mas não mandou matar. Mas naquela hora ali que a filha, a enteada dele, fez esse pedido, ele meio que gelou. Mas não deixou de fazê-lo e mandou decapitar João Batista na prisão e trazer a cabeça dele na bandeja. Isso, né, tá lá nesse trecho do Evangelho de Mateus que eu falei. E aqui no finalzinho, para a gente encerrar a nossa leitura e começar as nossas reflexões, como a dor que precede as poderosas... Esse trecho final aqui, gente, para mim, assim, Humberto de Campos é maravilhoso nas construções textuais dele. E esse último trecho aqui, para mim, é maravilhoso nesse capítulo. O capítulo inteiro, né? Mas esse trecho aqui tem reflexões profundas. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz, a dor como instrumento de transformação do espírito, né? Que para chegar à luz precisa dessa transformação. No íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira hora, e ele é o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Esse trechinho aqui agora também é maravilhoso. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Olha que interessante, né? E esse aqui era o comportamento de João Batista, com ele próprio, porque ele já tinha alcançado o entendimento de que a transformação necessária para a construção da obra de Deus é no nosso coração. Então, ele imprimia austera, né? Dura, disciplina a ele próprio, até que a espontaneidade prevalecesse no coração. Isso aqui, né? Joana de Ângeles traz isso para a gente. Nós temos, né, tendências muito fortes dentro do nosso coração, dentro do nosso comportamento, que a gente já consegue perceber. Tem as que a gente não consegue perceber ainda, mas tem aquelas que a gente já consegue perceber. Mas mesmo percebendo, a gente ainda não consegue modificar, né? A palavra de Paulo, o bem que eu quero fazer eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero eu ainda faço.
E o que Joana fala para a gente? Quando a gente verdadeiramente quer modificar um comportamento no nosso coração, que a gente já identificou como uma tendência ruim, a gente precisa imprimir, né, de início, conscientemente, que aquele comportamento se transforme. E ela fala, você opõe a esse comportamento um comportamento oposto melhor ou bom. Eu tenho o ímpeto de falar mal de uma pessoa, eu sei que isso não é uma boa tendência. Então, eu vou me esforçar a, antes de falar, eu não falo. E eu pego essa pessoa e eu falo bem dela. Eu transformo aquele mal que eu falaria dela num bem. E assim para outras tantas coisas. Eu vou reclamar da vida, né? Eu sei que reclamar da vida não é uma coisa boa, né? Que só baixa meu astral, só baixa a minha vibração. Então, eu pensei em reclamar, bloqueio o pensamento de reclamar. Pensa numa coisa muito boa que você tem na sua vida para agradecer. E agradece. No início, esse exercício é duro e tem que ser constante nas nossas vidas. Mas à medida que a gente consegue compreender e exercitar, vai chegar um momento que esse comportamento vai se tornar natural. E é exatamente isso que o Humberto de Campos está falando, que João já exercitava. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, daquele que quer modificar e transformar a sua vida verdadeiramente, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, consciência já elevada de que você vai transformar o seu coração, vai construir o reino de Deus no seu coração, vai amar no seu coração e não no coração do outro, porque ninguém transforma o outro, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Esse trecho ele tirou do Evangelho, e eu esqueci de anotar aqui, vou trazer para vocês. O que Jesus quis dizer aqui? Dos nascidos de mulher, né? Nascido de mulher é quem encarnou, né? Dos encarnados naquele momento, João Batista era o que tinha maior capacidade de espírito em processo de evolução, mas o que já demonstrava maior comunhão com seus ensinamentos do mestre, né? E com as leis de Deus e o seu amor sublime. Ele era o que mais se aproximava, era o mais elevado, encarnado naquele momento, né, a demonstrar esse comportamento. Aqui a gente termina, eu vou abrir para ver se alguém quer fazer alguma reflexão. Eu trouxe 2 reflexões para a gente, tá? Mas antes alguém quer falar alguma coisa? Carlinha chegou, Gelma, Beta, Priscila, Lu. Boa noite, meninas. Alguém quer falar alguma coisa sobre tudo isso? Beta botou coração. Então, vamos lá. Então, vou provocar, hein? Gelma também chegou, estou vendo minha amiga. É para todo mundo falar agora. Nesse trecho aqui que a gente leu, mãe, toda a preparação útil e generosa do mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. O que vocês interpretam ou o que vocês sentem dessa fala de Jesus? Eu entendi que a escola melhor é a família. Muito bem, Eliane. A melhor escola que nós temos é a nossa família. Por quê? É porque nós não estamos, por acaso, com as pessoas que temos os laços consanguíneos, né? Nós temos resgate para fazer ao lado deles, aprender, ser ajudado por eles e ajudá-los, né? Se a gente não consegue aprender dentro do nosso lar
ser caridoso, ser generoso, ser paciente, ser humilde com os nossos que estão ali naquele pequeno quadrado chamado lar, né? Como que nós vamos conseguir ir para o mundo? Aprender com o mundo, ser generoso com o mundo, caridoso com o mundo, com o desconhecido, né? Então, se a gente não consegue com as pequenas coisas, como que nós queremos almejar as grandes, né? Foi isso que eu entendi. Nossa, Eliane, muito bom! Muito legal. Alguém mais quer falar? Arthur, fala, Arthur. Eu tenho que falar? Eu estou Não, vendo eu teu entendi. dedinho lá para desligar para abrir o microfone. Não, eu entendi isso também, que Jesus estava se referindo à família, né? E eu queria, eu não sei se você sabe, eu queria você se pudesse me dizer quem foi que disse que se a pessoa, para começar, tem que tratar os seus parentes como trata a visita. Eu ouvi isso em algum lugar e eu não lembro. Eu achei isso muito interessante. Eu não conheço, não, mas a gente pode pesquisar. Mas faz sentido, né? A gente trata a visita, normalmente a gente trata tão bem, né? A Elza aqui deu uma cola, que acho que foi Emmanuel. É? Aonde? Eu escutei isso em algum lugar. Eu falei, como é que eu faço? Ela começa tratando o seu familiar como a sua visita. Muito bom. Faz sentido, Posso né? falar? Posso falar? Pode falar. Eu li também um dia desse que, usando o exemplo que o Arthur usou agora, de que porque sempre separa o melhor copo quando vem a visita na casa, o melhor talher. E para a gente em casa, a gente usa a xícara quebrada, a xícara colada, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem essa mania, vamos dizer assim, de como seres humanos e não ter o entendimento de não ali dentro da casa, não tratar bem a todos, fora a gente trata. Normalmente eu digo muito assim, a minha mãe usa muito o exemplo, mas você não é tão grossa e mal-humorada com os da rua, mas comigo você é. E é isso, exatamente, que a gente tem que se policiar e tentar melhorar essas más tendências dos de casa não tratar tão bem quanto os da rua, quanto os de fora, né? E acho que é isso. É um bom exercício, faz todo sentido. A gente trata a visita bem, separa tudo de melhor para a visita. Podemos exercitar isso naqueles que convivem com a gente, né? Olha ela, gente! Abriu a câmera! Estou orgulhosa da fala da Priscila. Ó! Para quem não sabe, as duas são irmãzinhas. Muito bem. Também, estou orgulhosa. Quer falar, Beta? Não, só abriu para falar que está orgulhosa da irmã, né? Carlinha, quer falar, Carlinha? Pode abrir. Carlinha? Será que foi acidental? Eu estou dirigindo e eu estou enrolada. É o seguinte, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você é tão tranquila, tão calma, e eu falo assim, pergunta para o Ítalo. Porque na casa espírita, a gente é tranquilo, né? A casa espírita parece que você entra ali e aí você é aquele doce de pessoa. Mas chega em casa só para ver. Aí toda vez que alguém fala uma coisa assim para mim, eu falo, pergunta para o Ítalo primeiro, depois você fala o que eu sou. É desse jeito. Outro dia, eu estava no estudo. Foi no nosso estudo lá, do miudinho que eu faço com a Carlinha e com o Ítalo. Acho que eles nem estavam. Que eu falei assim: aqui em casa tem uma frase do meu amadíssimo companheiro, que quando quer puxar a minha orelha neste sentido, ele fala assim para mim: ó, Chico tá adorando ver você fazer isso. Kardec tá batendo palma. Então, nesses momentos que a gente perde a paciência, a gente deveria lembrar disso tudo que a gente está falando aqui. Mas vamos lá. Vida e Sexo, livro, Psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel.
Emmanuel traz assim para a gente, ó, de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, né, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Tudo isso que vocês falaram, né, é o que a doutrina, através dos espíritos, trazem para a gente, de que a família, sim, é o nosso primeiro núcleo de transformação do espírito. É nela que a gente primeiro precisa exercitar tudo que a gente quer levar para a nossa sociedade, né? A compreensão, a empatia, o carinho, o amor, né? A gente ainda está em processo de aprendizado desse amor, né? Porque às vezes a gente não consegue amar nem a quem a gente ama. Nem aqueles que a gente acha que ama, a gente consegue amar. O nosso amor ainda é egoísta, ainda é egocêntrico, a gente quer que o outro faça o que a gente quer, né? Mas a gente não quer fazer só e simplesmente o que faz o outro feliz. Então, é dentro da família, né, que a gente educa, é educado e se regenera. Dentro da família, né, desse núcleo familiar, a gente vem acompanhado de espíritos que ou têm a missão de nos auxiliar, ou a gente tem a missão de auxiliar eles, ou a gente tem um resgate ali a fazer. Então, de certo que é o primeiro núcleo de resgate que nós temos de aprendizado e de educação do espírito é a família. Joana de Ângeles traz para a gente um alerta. Ela diz o seguinte, na obra Constelação Familiar, ela fala assim, ó, a família vem perdendo as características de santuário, de escola, de oficina moral de aprimoramento, para transformar-se em palco de aflições e disparates sem nome, resultando diversas vezes em tragédias dolorosas em face da insensatez dos seus membros. Ou seja, não são todos ainda que conseguem compreender esse grande núcleo, né, de acolhimento, de transformação, que é a família. E não conseguem exercitar como deveria, né, não conseguem transpassar aquelas expiações e muitas das vezes pioram, né, aquele grau de resgate que veio se cumprir. Então, nesses dois trechos que eu tirei para a gente poder fazer essa reflexão em torno do que Jesus falou para a mãe, que a escola era a melhor escola que ele poderia ficar naquele momento, né? Era a família, e está muito bem nessa construção que nós fizemos juntos aqui. Vou fazer só mais uma reflexão. Alguém quer complementar alguma coisa em torno dessa? Elaine. Fala. Existe alguma reflexão a respeito, né, quando ele fala aqui de família, e aí eu vou para um lado mais prático, de quando a gente tem essas famílias tóxicas, né, que a gente também... Porque quando a gente fala muito de família, quando eu leio, assim, eu vejo muito como se a família fosse um lugar... como se assim, sagrado, e a gente sabe que no dia a dia não necessariamente nem todo mundo tem uma família assim. Existe alguma reflexão sobre isso, de como enxergar quando não há essa compreensão desse papel da família, ou existe uma questão de a gente ter que aceitar, entender que faz parte de um aprendizado, que faz parte de um processo, de um resgate? Thalita, Deus nunca vai exigir da gente mais do que a gente pode entregar, né? Não sei se você participou lá do estudo, do capítulo que fala sobre Joana de Cusa, que ela trouxe, se lembra, né? Nós vamos estudar aqui nesse grupo ainda, um capítulo mais lá para frente, que fala de Joana de Cusa. Joana de Cusa, ela trouxe para o Mestre Jesus, ela já conseguia entender os ensinamentos do mestre, mas o companheiro dela, que era Cusa, não aceitava, porque tinha envolvimento, né, com os grandes senadores, né, com os governadores de Roma. Então, ele não aceitava Jesus. E ela já tinha conhecimento, já aceitava, já participava ali do colégio dos discípulos junto com Jesus. E ela trouxe, né, essa angústia dela para o mestre,
porque o marido, né, algumas vezes até deixava ela abandonada, porque é muito envolvido com as questões de Estado, e ela se sentia abandonada, e ela perguntou, né, o que eu preciso fazer para domar, né, para transformar meu marido? O que Jesus falou para ela? Primeiro, você não vai conseguir transformar ele. Você já tem a capacidade. Então, acolha ele como um filho que necessita de cuidado, né? E assim a gente fala para companheiro, para irmão, para mãe, para pai, para filho, né? Para todos. Esse ensinamento de Jesus para Joana de Cus a gente pode trazer para todos. Ela, né, como um espírito já de uma certa submissão, né, fé e comunhão, ela conseguiu. Mas nós, às vezes, né, não conseguimos. Às vezes, a gente não está nesse preparo, né? A gente ainda não alcançou essa condição, né? E aí mais vale a gente se preparar, né? Ou deixar esse preparo, né? Que uma hora vai vir, né? Se a gente tem um resgate com uma pessoa, com um espírito, e a gente não consegue resgatar nessa vida, a gente vai retornar e vai resgatar em algum momento. Porque há alguma coisa ali que a gente precisa perdoar, aprender a amar, precisa, né? Se não foi nessa vida, vai ser em outra. Não importa quando, né? Mas o importante é que a gente precisa, né, reconhecer os nossos limites e, sobretudo, reconhecer que Deus, né, é um Pai amoroso, paciente, né, que nos dá todos os instrumentos e deixa a nosso cargo a nossa transformação. Foi, Thalita? Última reflexão da nossa noite. Essa é uma passagem que está em Lucas, né, que fala do que João Batista fazia. Toda a circunvizinhança do João veio até ele enquanto anunciava o mergulho do arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro do profeta Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Esse trecho que eu sublinhei, mergulho do arrependimento, né? Era o batismo que simbolicamente João Batista fazia, mas que não foi, ao longo do tempo, muito bem interpretado, porque ele foi transformado. É uma mensagem, né? E a gente vai ver aqui, tão bonita, de tanta profundidade, que foi transformada numa manifestação exterior, né? Material da fé. Mas não era isso que João Batista queria, nem era o que ele fazia. Então, para a gente poder... Alguém consegue... Alguém sabe, já leu, já estudou, já passou por essa explicação, por essa reflexão do que verdadeiramente representava essa colocação de mergulho do arrependimento, ou batismo de João Batista? Alguém quer falar? Então, vamos lá, para a gente poder entender. Mergulho, né, é imergir, né? Mergulhar mesmo, né? Entrar. E a palavra arrependimento é uma palavra de origem grega, que se lê metanoia, né? E significa, não tem o peso que a gente há tantos milênios dá de culpa, né? Aquele peso de culpa, não tem. Olha o que significa. Significa conversão espiritual, bem como a intelectual. É uma mudança de direção, uma mudança de mente, mudança de atitude, temperamento, caráter, geralmente conotando uma evolução. Então, arrependimento quer dizer mudança de atitude contrária, oposta. Então, na verdade, né, o simbolismo daquilo que João Batista fazia era anunciar isso, falar assim, olha, são chegados os tempos, o Messias está chegando. É a hora, né, de você voltar para dentro de você, mergulhar no seu íntimo e perceber que chegou o momento de transformar o seu comportamento, de evoluir, de buscar conhecer a si próprio
a Deus verdadeiramente, porque você sofre. E se você fizer esse movimento de olhar para dentro, olhar quem você é e se propor a transformar, né, o arrependimento, você vai se sentir muito feliz e muito melhor. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Esse é o verdadeiro sentido do batismo que João Batista, o precursor, né, aquele que veio endireitar o caminho para Jesus, fazia. E essa mensagem de João Batista, ela vigora até hoje para nós. De que forma? Para a gente conseguir, ele veio antes de Jesus, né? Preparar o caminho, preparar as consciências, preparar os corações, para que eles percebessem a necessidade de se atentar para a mensagem que o Messias traria. E hoje, essa mensagem de João Batista ainda vigora para a gente. Em que sentido? Se a gente não fizer esse movimento de olhar para dentro e se propuser a mudança, ainda hoje a gente não consegue entender a mensagem que Jesus veio trazer para a gente. Porque se a gente não fizer esse mergulho, a gente não vai transformar aquela sementinha, né? Que pode ser a sementinha do amor, mas está sendo a sementinha do orgulho, da vaidade. A gente não vai olhar todas as nossas tendências, os muros que a gente levanta, que nos impede de deixar vibrar a luz de Deus que há em nós. Então, para a gente compreender hoje ainda a mensagem de Deus, antes a gente precisa entender isso que o precursor falou. Ponha-se na condição de querer se transformar. Porque você não vai mudar. Você não vai entender a mensagem do Cristo. Você não vai conseguir absorver todos esses ensinamentos sublimes que ele trouxe. Alguém quer falar? Eu terminei por hoje. Que pena que acabou. É bom, né, Eliane? Eu adoro. Por mim, eu ficaria aqui até 10 horas da noite. Fala, Gelma. Sem palavras. Você abriu o microfone, tem que falar. Sem palavras. Já falei. Tá bom. Muito bom, né, meninas? O estudo do Boa Nova, né? Eu sou apaixonada, né? Ele traz para a gente, né, algumas informações, né, que a gente tem. Ele traz para a gente ali passagens, né, que a gente não conhece através dos evangelhos, mas, sobretudo, a gente precisa prestar atenção nessas reflexões, trazer isso para dentro dos nossos corações, para a gente usar isso como instrumento de esclarecimento, transformação. O Boa Nova inteira, vocês vão ver que são, né, passagens, na maioria, vivências, dificuldades, questionamentos dos discípulos que são nossos até hoje. E é essa essência que a gente precisa trazer para os nossos corações. O mais importante é isso, trazer essa vontade de aprender, mas também essa vontade de transformar, tendo como exemplo todos esses discípulos, né, os mais conhecidos, os que não são tão conhecidos, e tudo que o nosso mestre trouxe para a gente. Podemos, então, encerrar? Está todo mundo quietinho hoje? Pensativo. Pensativo? Então vamos. O Boa Nova é como o Evangelho, você lê o Evangelho hoje e lê durante, sei lá, 30 anos, toda vez que você abre, você tem uma novidade. Eu acho Boa Nova assim, é uma novidade. Aí você vai melhorando, né? Se aperfeiçoando em cima desses detalhes que você
leu e não tinha visto. Hoje você trouxe essa questão do batismo. O que é o batismo, de fato, né? Muito bom. Estamos até hoje nesse processo, né? Amores, amei, como sempre, nosso encontro. Terça-feira que vem, estamos de novo aqui, preparando com muito carinho nossos estudos. Vou colocar no nosso grupo um texto que fala que, além do ensinamento de que a família, né, é essencial à nossa transformação, Jesus também trouxe o ensinamento, com essa passagem dele no templo, aos 12 anos com os discípulos, de que a educação, o conhecimento é primordial, né, para a gente poder alcançar os ensinamentos, né? Tá bom? Depois eu vou colocar lá. Quem quer fazer a nossa prece? Para a gente encerrar. Eu já fiz no início. É uma só, tá? Uma pessoa só. Thalita, você faz pra gente? Faz pra gente, simplesinha. Aquilo que vem no coração. Eu não sei, Elaine, de coração. Eu não sei, eu fico tensa. Tá. Eu faço então, tá? Então vamos lá. Querido mestre, de corações preenchidos de felicidade, por tanta luz, tanto amor, que nos é permitido ter acesso através dos seus ensinamentos. Agradecemos mais esses momentos de reunião, de corações que estão aqui buscando o seu conhecimento, buscando entender, buscando vivenciar sobretudo. Pedimos aos grandes emissários do seu amor que nos amparam, a cada um de nós, e que estão ao nosso lado na nossa caminhada, que possa nos ajudar para que possamos, mestre, também endireitar os nossos caminhos e possamos mergulhar nos seus ensinamentos. Nos ampare, mestre, para que possamos ter a serenidade, a compreensão das nossas dificuldades, que são difíceis, mas necessárias à nossa evolução e à nossa transformação. Mas, sobretudo, mestre, nos permita sentir o magnânimo amor de Deus sobre nós. Sê conosco, mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Amores, até semana que vem. Fiquem com Deus, tá? E obrigado pela paciência. Com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.